Boa tarde, irmãos. Continuamos com a CBD, partindo para a 12ª lição, que tem como título Jesus, o nosso sacerdote rei, e que tem como texto base Zacarias, capítulo 6, versículos de 9 a 15. Inclusive, eu informo que vou deixar algumas informações na descrição do vídeo a respeito da lição, assim como eu fiz na última lição. Então, quem quiser conferir, vai lá. E, além disso, gostaria de dizer que essa lição ela tem como objetivo responder a uma pergunta que foi levantada na última lição. Porque a última falava que Jesus é aquele que silencia Satanás, que retira as nossas vestes sujas e nos reveste com novas roupagens limpas, nos justificando dessa forma, né? E a pergunta que fica é por que ele é o único que pode fazer isso? Vamos analisar então? Nosso objetivo geral é ver Cristo no Antigo Testamento, e para isso a gente continua analisando livros dentre os grandes grupos que compõem o Antigo Testamento. Então nós já passamos pelos livros do Pentateuco, pelos livros históricos, pelos livros poéticos ou de sabedoria, pelos profetas maiores, e hoje continuamos em Zacarias como representante dos profetas menores, justamente porque Zacarias é alguém que tem muitas predições específicas e explícitas a respeito da pessoa do Messias. Então a gente já analisou uma lição nesse livro e vai ter mais duas nele. Bom, o livro de Zacarias foi escrito pelo próprio profeta Zacarias no período que vai de 520 a 475 a.C., ou seja, o período de reconstrução pós-exílio. Se você tem alguma dúvida sobre o que isso representou, eu sugiro que você retorne ao vídeo anterior, à aula anterior, e veja os primeiros 14 minutos. Mas dando um resumão, o que tinha acontecido é que Israel tinha se tornado um reino, esse reino tinha sido dividido em dois outros reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, reinos esses que vão cair frente a nações rivais em momentos distintos, mas os dois vão cair como juízo de Deus, de tal forma que eles permanecem em exílio e depois é liberado a eles que retornassem a Jerusalém para a sua reconstrução. Quais são as verdades fundamentais então do livro? Bom, Deus prometeu bênçãos maravilhosas para o seu povo após o exílio por meio de Zorobabel, o descendente de Davi, que seria o líder civil, e por meio de Josué, o sumo sacerdote, né, o líder espiritual. E apesar das falhas daqueles que retornaram do exílio, Deus não falharia em cumprir as suas promessas. Deus tem todo o poder para derrotar seus inimigos, e a partir das profecias a gente vê que de fato ele fará. Então o tema dominante em todo o livro é o plano redentivo de Deus. Quanto à organização, esse livro pode ser dividido em 3 partes. Partes essas que foram codificadas na cor azul, amarelo e verde, respectivamente. Na primeira parte, a gente tem uma introdução geral ao livro, onde é dito que Deus se voltava agora para o seu povo e exigia que seu povo se voltasse para si. Depois a gente tem uma introdução às visões noturnas, aos sonhos que Zacarias teve, sendo que essas visões podem ser agrupadas em 4 duplas. Então, na primeira dupla, a gente tem o tema dos 70 anos de exílio, que chegaram ao fim, e a pergunta é levantada se era chegado o momento do rei messiânico. Depois a gente tem a segunda dupla, onde reflexões a respeito dos pecados passados de Israel e do seu exílio são feitas. A gente tem uma terceira dupla que vai falar da Nova Jerusalém, que deveria ser um farol para as nações e que era purificada pelas Escrituras. E a gente tem a última dupla se referindo ao rei messiânico, que viria e purificaria o seu povo. E aí é feita uma transição onde o método revelacional muda, porque nessa seção que vai dos versículos 9 a 15 do capítulo 6, não é uma revelação como um sonho, mas é um ato que Zacarias deve executar e que aponta para uma realidade futura. Então ele coroa Josué, o sumo sacerdote, de forma simbólica, apontando para o futuro rei sacerdote messiânico. Aí depois a gente tem 2 sermões enfatizando o dever de confiar na palavra do Senhor, e aí tem uma série de mais a respeito do rei messiânico, sendo que a primeira parte vai falar do rei messiânico e do pastor rejeitado, e a segunda parte vai falar a respeito da justiça divina que seria executada, do Espírito de Deus sendo derramado sobre o seu povo e da Nova Jerusalém sendo descrita. Mas vamos ao texto da nossa lição de hoje, que está em Zacarias, capítulo 6, versículos de 9 a 15, a fim de extrair lições valiosas para nós hoje. Eu sugiro, inclusive, que você continue com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler vários versículos desse texto ao longo da lição. Bom, o texto diz o seguinte: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Jedaías, e vem tu no mesmo dia e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia.
Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, vosso Deus. O que a gente tem que entender aqui é que nesse período pós-exílio, o povo não retorna todo de uma vez da Babilônia, e sim em levas. E o que a gente tem no texto é que um novo grupo chega em Jerusalém vindo da Babilônia. Um grupo cujos representantes são Eldai, que é chamado de Elém no versículo 14, Tobias e Jedaías. E esses três eles se hospedam na casa de Josias. E é por isso que é ordenado ao profeta Zacarias que fosse até a casa de Josias e recolhesse uma oferta do grupo, através de seus representantes, uma oferta em ouro e prata, para que se fizesse uma coroa. E aqui a gente já tem que fazer uma parada, porque no texto a gente vê no plural, coroas e não coroa. Entretanto, quem foi coroado no final foi só uma pessoa, que foi o sumo sacerdote Josué. Então, qual é a resposta para esse enigma? Bom, existem duas respostas. A primeira é a de que esse é um plural magéstico. É uma figura de linguagem que existia na cultura hebraica, na linguagem hebraica, que é o de usar o plural quando você quer denotar majestade a algo. Então seria uma coroa majestosa. A segunda explicação seria de que seriam duas coroas em uma, porque seriam uma coroa feita de fios entrelaçados de ouro e de prata. Então, se a gente juntar essas duas respostas, essas duas ideias, o que a gente vai ter é que, na verdade, era uma coroa majestosamente feita de fios de ouro e prata entrelaçados. E aqui a gente já começa a entender onde a gente quer chegar, porque houve uma pessoa na história que também usou uma coroa de objetos entrelaçados. Né? Qual que era o objetivo aqui? O objetivo era coroar simbolicamente o sumo sacerdote. A gente vê isso no versículo 11. A fim de encorajar os judeus, demonstrar que haveria soberania da nação de novo, que haveria liberdade, mas acima de tudo que o trono de Davi seria restaurado. Entretanto, essa ordem ela contém um elemento estranho, que é coroar o sumo sacerdote. Por que não se coroou Zorobabel, que é o líder civil? Nunca um sacerdote havia sido coroado rei. Mas o que a gente vai entender a partir do versículo 14, e a gente vai falar mais a respeito disso depois, é que esse ato era meramente simbólico, tanto que depois a coroa foi retirada e colocada no templo e serviria como memorial para esse grupo que retornou. A gente vê isso no versículo 14. Bom, além de realizar o ato simbólico em si, Zacarias deveria também dizer algo durante esse ato simbólico de coroação do sumo sacerdote. Algo que a gente vai ver em três partes, e que é justamente esse algo que esclarece que o ato era de fato simbólico e nos mostra para o que esse ato apontava, ou para quem esse ato apontava. A primeira parte a gente vai ver no versículo 12, onde é dito que Deus ordena a Zacarias que ele diga, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar. Se eis é na ideia de contemplem, observem, mirem os seus olhos nessa pessoa, e essa pessoa que recebe o nome de Renovo. Renovo é aquela ideia de algo que vem numa situação onde não se imaginava que aquilo ocorreria, uma situação sem esperança, já um toco, já sem vida, e que brota naquele lugar. Então poderia até ser traduzido no hebraico mesmo por broto. E aí a gente já vê um jogo de palavras aqui entre o broto e brotará, que ficaria broto, ele brotará do seu lugar. Então ele é o broto que brota do seu lugar, dando a ideia não de redundância, como no português, mas sim de certeza de algo que há de acontecer, que não vai falhar. Mas quem que é esse renovo, então? Esse renovo, a gente tem diversos textos no Antigo Testamento que vão fazer referência a esse renovo. Mas eu pensei dois aqui que acredito que já vão ser úteis para a gente entender quem é essa pessoa.
né? Um está em Jeremias capítulo 23, versículo 5, que diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Então está dizendo aqui, esse renovo seria alguém que seria levantado a Davi, né, que seria da linhagem de Davi, portanto que teria acesso ao trono, né, que seria rei, portanto, como é dito mais à frente, não só qualquer rei, mas um rei que é justo, né, um rei que é sábio, que de fato traria juízo e justiça para essa terra. Além disso, a gente tem o texto de Isaías 53, né, no versículo 2, e esse texto é um texto muito conhecido, porque é o texto que fala do servo sofredor, daquele que viria e sofreria por não ser aceito pelos seus, por passar humilhações enquanto no meio dos seus, mas que apontavam para Cristo, né? E o que é dito nesse texto? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. E mais uma vez trazendo essa ideia de algo que nasce nas circunstâncias mais improváveis. Então, a ideia para aquele povo ali é que a linhagem de Davi, ou pelo menos o reino, tinha sido ceifado. Então, como se essa linhagem de Davi fosse uma árvore que tivesse sido cortada e se tornou um mero tronco, né, e do qual nasce esse renovo, esse broto, né, que certamente brotaria, né, que brotaria num ambiente de humilhações, mas que apesar disso venceria, né, e executaria o juízo e a justiça na terra, trazendo um reino sábio, um reino justo, né? Então, para que isso aponta, né? Claramente aponta para o reinado de Cristo, né? Para a pessoa de Cristo, que veio numa situação na qual ele foi humilhado pela própria encarnação e depois humilhado de fato através de atos pelas outras pessoas sobre ele, mas que reina e reinará eternamente, né? Então, a gente vê como o renovo do Senhor de fato aponta para Cristo. Além disso, a gente tem o final do versículo 12, né? Ali é dito que viria esse homem, que seria o renovo, né? Seria chamado de renovo, que ele brotaria do seu lugar e que ele edificaria o templo do Senhor. O templo, para o povo de Israel, era a coroação da sua existência enquanto nação. Né? Sem o templo, nada do que eles fizessem teria qualquer valor, porque era lá que eram feitas as expiações, eram lá que eram feitos os sacrifícios, era lá que era exercido o seu culto a Deus, né? Sendo que justamente o Deus deveria ser o centro da sua cultura, do seu povo, né? E Zorobabel ele estava reconstruindo o templo, né? Mas viria outro que construiria o verdadeiro templo do Senhor. É isso que o texto está dizendo. E isso é impressionante, porque é como se Deus estivesse dizendo, olha, tirem os olhos de Zorobabel, tirem os olhos desse templo e olhem para o homem que construirá o verdadeiro templo do Senhor. E a gente pode pensar, poxa, mas isso não seria um tremendo desincentivo? O povo já estava ali sofrendo, construindo o templo, e Deus está dizendo para tirar os olhos desse templo e colocar os olhos em outro templo? Não, mas não era um desincentivo. Porque, na verdade, a gente de fato deve mirar nas coisas que nos motivam a continuar caminhando mesmo em meio às circunstâncias ruins. Né? Se a gente mirar simplesmente nas circunstâncias ruins, obviamente a gente não vai conseguir continuar, né, na nossa caminhada. É aquilo que a gente tem lá em Hebreus, logo depois do capítulo que fala dos heróis da fé, o capítulo 11, a gente vai ver que eles foram heróis justamente porque eles não se ativeram às circunstâncias nas quais viveram, ou até no fato de não verem as promessas sendo cumpridas integralmente, mas sim no fato de que eles tiveram os olhos fixos no autor e consumador da sua fé, né? Como a gente deve ter também. Né? E esse templo, no Novo Testamento, é identificado com o próprio corpo de Cristo, com o próprio Cristo. Né? Quando Cristo ele está lá em Jerusalém, ele fala que ele destruiria o templo e em 3 dias ele reconstruiria. Né? E de fato que a gente vê que ele é crucificado, então esse templo é destruído, mas 3 dias depois ele é ressurreto,
né? E aí a gente vê a reconstrução do templo. Então, claramente, essa reedificação do templo, né, a gente também vê sendo feita na pessoa de Cristo. E Zacarias deveria dizer mais a respeito desse renovo. Ele deveria dizer: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. A gente vê aí no início a questão do templo do Senhor, o qual a gente já comentou, e a gente vê a questão dessa perfeita união, ou desse conselho de paz, como é dito no hebraico, entre ambos os ofícios. De que ofícios se está falando aqui? Se está falando especificamente do ofício de rei, a gente vê isso pela questão do trono e do domínio, ou do poder, que era algo próprio somente ao rei, e do ofício de sacerdote, como é citado no texto. E, de fato, nenhum líder de Israel tinha acumulado esses ofícios até aqui. A gente vê reis na história que tentaram usurpar algumas funções do sacerdote, mas que foram severamente punidos por isso. Saul perdeu o reino por realizar um holocausto, um sacrifício que era próprio ao sacerdote, e o rei Uzias se tornou leproso e morreu na solidão por tentar oferecer o incenso no santo lugar. Então, a gente vê que não era algo comum nem sancionado. Entretanto, por um lado, isso seria bom ter essas funções juntas, porque como o sacerdote não tinha esse poder, essa autoridade, quando reis ruins, reis maus, subiam ao trono, o culto parava ou então ele era pervertido, né? E, de fato, muitas vezes o rei não seguia a lei, não se sujeitava à lei de Deus, né, da maneira que deveria, porque toda a autoridade que ele tinha era conferida por Deus, de forma que até mesmo ele, sendo a maior autoridade no reino, deveria se sujeitar à lei de Deus. Mas também unir esses ofícios, embora houvesse esse lado bom, eles também havia um lado ruim, eles poderiam gerar problemas se coexistissem juntos, na mesma pessoa. Bom, mas para entender isso, antes a gente tem que entender de que ofício se está falando. A liderança em Israel era composta basicamente por três ofícios: o ofício de profeta, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. O profeta era aquele que tinha acesso ao conselho de Deus a fim de revelar a vontade de Deus ao povo, exortando esse povo à obediência e encorajando o povo a perseverar. O rei era aquele que tinha o poder ou domínio a fim de executar a justiça, aplicando a lei integral e imparcialmente, e de governar com justiça, provendo líderes, príncipes sobre o povo, administrando esse povo bem, protegendo não só de ameaças externas, mas também protegendo o culto de ameaças externas. O sacerdote era aquele que tinha acesso ao interior do templo, a fim de realizar a expiação e os sacrifícios pelo povo e de interceder pelo povo. Ele era uma espécie de mediador entre Deus e o povo. E por que está em voga aqui só o ofício de rei e o de sacerdote? Porque o ofício de profeta, em primeiro lugar, pela sua própria natureza, ele era um ofício que ele tendia ao esvaziamento, porque a partir do momento que as revelações de Deus iam sendo registradas nas Escrituras, essa figura do profeta ela ia sendo esvaziada, né? A partir do momento que você vai fechando o cânon, fechando as escrituras, se torna desnecessário que se tenha um profeta como se tinha no Israel antigo. Mas além disso, ele também não entra aqui como um problema, porque já houveram reis que profetizaram, os salmos de Davi, muitos deles profetizam a respeito da vinda do Messias, e já haviam profetas que, embora não fossem propriamente reis, eles exerceram essa função de liderança. O próprio profeta Samuel, ele foi um juiz e profeta ao mesmo tempo. Então, por isso que os olhos se voltam para o rei e para o sacerdote como antagônicos, mas possíveis de se haver paz desde que na pessoa correta. De que maneira, então, esses ofícios de rei e sacerdote estavam em desacordo e precisavam ser pacificados? Bom, se a gente for resumir tudo que já foi dito a respeito do ofício de rei em uma só palavra, a gente veria que esse ofício aponta para a justiça. E se a gente for fazer o mesmo em relação ao sacerdote, a gente vai ver que o ofício de sacerdote aponta para a misericórdia. Daí a gente já vê como essas duas coisas poderiam entrar em conflito em situações práticas se aplicadas pela mesma pessoa. Mas para mostrar essa relação, eu trouxe dois textos aqui. O primeiro está lá em Salmo 45, versículos de 6 a 7.
Ele diz o seguinte: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E aqui a gente tem a questão do trono, do cetro e do reino, apontando para o ofício de rei. E a gente tem a questão da principal qualidade que um rei deveria ter, que é amar a justiça e odiar a iniquidade, né? Então, relacionado a essa ideia de justiça. Em relação ao sacerdote, a gente tem o texto de Números 35, versículos 10 a 12, que diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha um homicida que matar alguém involuntariamente. Essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Esse texto parece um pouco enigmático assim para a gente, especialmente se tirado de contexto, mas o fato é que o homicídio, seja voluntário ou involuntário em Israel, a princípio ele exigia a pena de morte, né? Então, a partir do princípio que existe ali em Gênesis 9:6, de que ao ser humano é conferida uma autoridade e um valor diferente do resto da criação, né, sendo a imagem e semelhança de Deus, a partir desse princípio e da própria lei do Pentateuco, a gente vai ver que toda morte deveria ser punida com outra morte, toda morte de um ser humano, né? Mas aí o que acontece é que muitas vezes, é o exemplo que está na tirinha aí embaixo, você estava lá, por exemplo, jogando um jogo ali, você acertava uma pessoa na cabeça com uma bolada e essa pessoa vinha a óbito. Você não queria matar ela, você não tinha nenhum ódio anterior a ela, mas ocorreu isso e ela vem a óbito, vem a falecer. Bom, mesmo nesse caso, a família da pessoa que faleceu, ela estava autorizada a escolher dentre essa família uma pessoa que se chamaria de vingador de sangue para ir lá e executar a pena matando aquele que matou o seu familiar, né? Isso era autorizado, inclusive, pelo rei, né? Essa autoridade decorria justamente dessa função do rei enquanto promotor da justiça, né? E aí o que a gente vê é que se não houvesse cidades de refúgios, essa pessoa seria morta, mesmo que cometeu um homicídio voluntário. Mas havendo as cidades de refúgio, quando ela entrava nessa cidade, aí o Vingador de Sangue não poderia matar ela, né? E aí deveria se estabelecer um julgamento para ver se de fato foi involuntário, e confirmando que foi involuntário, ela deveria então passar a morar dentro da cidade de refúgio até que o sacerdote daquela cidade morresse, e aí ela estaria livre para o convívio normal. Então aqui a gente vê como essas duas questões, né, da justiça e da misericórdia entrariam em conflito, né? Porque por um lado você tem o sacerdote abrigando essa pessoa e por outro lado você tem alguém permitindo que ela seja morta para pagar essa dívida de sangue dela, né? O que a gente vê é que esse renovo, ele é o sacerdote rei. O renovo será aquele que unirá os dois ofícios. Ele será um sacerdote rei. Um sacerdote com poderes de um rei e um rei com a pureza de um sacerdote. Alguém que terá o poder e a autoridade para manter o culto a Deus, e alguém que será conduzido somente pela palavra de Deus, ou alguém que é ele próprio a palavra de Deus. Alguém que executará a justiça, mas tendo misericórdia pelo seu povo, que fará com que o preço seja pago, mas pagando ele mesmo, fazendo o resgate pelo seu povo. E eu disse que não houve ninguém na história de Israel que teve esses dois ofícios em si, né, enquanto liderança. Mas antes dessa história de Israel enquanto tribos, enquanto reino, a gente tem alguém que exerceu esses ofícios conjuntamente, que aparece lá nas histórias de Abraão, do nosso patriarca, né? Lá em Gênesis 14, versículo 18, é dito o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse Melquisedeque é um rei que aparece ali depois da guerra dos 4 reis contra os 5 reis, onde Ló é sequestrado junto com as suas posses e Abraão tem que ir lá resgatar ele. Depois Abraão, sendo bem sucedido, retorna e ele se encontra com esse rei
Salem, que Salem deriva da mesma palavra de Shalom, ou é a própria palavra, então seria um rei de paz, alguém que traz pão e vinho, é interessante, né? Elementos da nossa ceia, e que era sacerdote do Deus Altíssimo, então ele era rei e sacerdote, né? E é por isso que a gente vai entender o Melquisedeque como um tipo de Cristo, como alguém que apontava para Cristo, né? Inclusive a partir do que é dito no Novo Testamento a respeito dessa pessoa. Porque lá em Hebreus, no capítulo 7, a gente vai ver o autor de Hebreus discorrendo justamente através dessa função dupla, desse ofício congregado, né, de sacerdote e rei, na pessoa de Melquisedeque, como isso apontava para Cristo, né? E pegando a tirinha que eu fiz no último slide e adaptando aqui para essa realidade, né, o que a gente tem é que o pecado, sendo voluntário ou não, ele carece de que a justiça seja aplicada sobre ele, né? Ele tem um preço que deve recair sobre ele, porque se Deus não exercesse justiça, ele mesmo não seria justo, né? Fazendo com que todas as promessas que a gente tem em Deus caíssem por terra, porque se Deus não é justo, se Deus não é fiel, se ele não cumpre aquilo que ele mesmo estabelece, como é que a gente poderia confiar nele, né? Mas o que a gente vê é que o pecador ele pode encontrar refúgio em Cristo, né? Através da conversão, da justificação, da adoção, né? Uma vez que ele é eleito, ele sendo chamado, sendo regenerado, né? Tendo fé, tendo arrependimento pelos seus pecados, sendo justificado e adotado no Pai, né? Ele, através da expiação de Cristo, não da morte do sacerdote, que apontava para a expiação de Cristo, ele pode agora experimentar a liberdade da culpa, do poder e da presença do pecado, né? Então a gente vê como ele une perfeitamente esses dois lados, né? Estabelecendo uma pena, cumprindo essa pena em si próprio. Eis aqui o homem. Essa expressão alcançou seu significado máximo na crucificação de Cristo, porque por nós ele usou uma coroa trançada também, mas não de ouro e prata, mas sim de espinhos. Espinhos esses que já eram em si próprios a consequência do nosso pecado, como a gente lê lá em Gênesis 3. Ele também recebeu um manto púrpura sobre seus ombros, mas não por conta da sua autoridade enquanto rei, por conta da sua realeza, mas como um sinal de zombaria sobre ele. Ele recebeu o título de Rei dos Judeus, Yeshua Denizar Rex Yud, mas não como o recebimento de uma honra que lhe era própria, mas sim como escárnio dele. E a mesma coisa foi dita, mesmo após Pilatos ele próprio declarar que ele não via nenhuma causa para a punição em Jesus, ele diz: eis o homem, ao apresentar Jesus para aqueles que o crucificariam, que exigiriam a sua crucificação. Contemplem o homem, observe esse homem. Antes de Cristo, já desfigurado pelos açoites, fazia expiação por nós. Eu acho que Zacarias ele ficaria horrorizado com o cumprimento da sua profecia. Só que é aqui que o Novo Testamento explica o Antigo. É aqui onde o verdadeiro templo é edificado, um nosso refúgio. É aqui onde o homem se encontra com Deus e a paz é estabelecida. É aqui onde a sua justiça e a sua misericórdia se encontram. Em Jesus, Deus satisfez as exigências da sua justiça enquanto abria o caminho para a sua eterna misericórdia. Cristo, o Rei, é capaz de ao mesmo tempo sustentar e executar a lei de Deus e de permanecer no lugar dos verdadeiros culpados para receber a justa ira de Deus contra os nossos pecados. Jesus é o grande Rei do seu povo e o grande sumo sacerdote que providencia para nós um lugar de refúgio em si próprio. O que nós aprendemos, portanto, irmãos? Bom, nós aprendemos a olhar para além das circunstâncias que nos cercam, fixando os olhos apenas na pessoa de Cristo, entendendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé.
Ele é aquele que nos fortalece para as batalhas diárias. Ele é aquele que está conosco, mesmo nas piores dificuldades, mesmo no vale da sombra da morte, não permitindo que pereçamos. Deposite sua confiança nele e contemple só a ele, irmão. Aprendemos também o que a morte do Senhor Jesus Cristo representou. Nós vimos isso nos últimos slides, em como isso envolveu o seu sofrimento, o pagar do preço que era nosso, em nosso lugar. Em terceiro lugar, nós aprendemos sobre a perfeição da justiça de Deus e sobre a preciosidade da sua misericórdia. Em como ele é justo e a sua justiça exigiria a nossa destruição, mas como ao mesmo tempo ele é amoroso e ele se coloca no nosso lugar, não permitindo que recebamos essa punição, mas sem negar a sua justiça, sem negar o seu caráter, sem negar aquilo que nos permite ter esperança nele. Em quarto lugar, nós vimos a respeito da natureza da igreja, porque o corpo de Cristo não são as edificações, não são aquilo que a gente chama de templo. O corpo de Cristo somos nós, irmãos. Nós que fomos edificados sobre o fundamento, a pedra fundamental que é Cristo, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e que somos pedras vivas que abrigam em si o Santo Espírito de Deus. Que a gente possa entender que mesmo nessa situação de Covid, nós continuamos sendo a igreja de Cristo e que possamos agir de conformidade com isso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado por aquilo que o Senhor permitiu que tivéssemos em Ti, ó Pai, no Seu Santo Filho, ó Pai, pelo modo como Teu Espírito foi derramado sobre nós, pelo modo como o Senhor cuida de cada um de nós, ó Pai, apesar das circunstâncias das nossas vidas, ó Pai. Que possamos de fato depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa fé, todo o nosso amor, ó Pai, tudo aquilo que somos e fazemos, ó Pai, em Ti, ó Pai. E que o Senhor possa se satisfazer em nós, ó Pai, se satisfazer na Tua igreja, ó Pai, no Teu povo. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando aqueles que estão enfrentando essa doença aí nas ruas, que o Senhor possa continuar abençoando aqueles que trabalham nos hospitais e aqueles que são autônomos, ó Pai. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém.